Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vibre com o Universo. Eu sou a Fer Krieger e, como prometido para vocês, todas as quartas-feiras aqui no canal do YouTube será disponibilizado o estudo dos capítulos, a leitura do resumo dos capítulos e estudo dos capítulos dos livros que falam sobre o Reality Transurfing. Nós estamos estudando o livro Reality Transurfing Steps 1 to 5, que é o primeiro livro, onde se mostra as bases do Reality Transurfing. E conforme foi no primeiro vídeo, agora também será assim. Esses capítulos eles estão originalmente em russo, esse livro está em russo, foi traduzido para o inglês numa tradução um pouco truncada, um pouco difícil de se entender. E aí, a partir do estudo, eu fiz a tradução para o português, e a partir do estudo desses capítulos, eu achei que a melhor forma da gente poder entender é fazendo um resumo, porque esse livro tem 400 e quase 500 páginas e bastante texto se repete para dar uma explicação a respeito do que é cada detalhe. Então eu vou fazer a leitura, primeira coisa eu vou fazer a leitura dos pontos mais importantes desse capítulo e os pontos que eu destaquei para o estudo, e aí depois eu vou fazer alguns comentários a respeito. Então vamos à leitura. O nome deste capítulo é capítulo 2, Pêndulos. E ele começa assim: Pêndulos destrutivos. Somos ensinados desde a infância a obedecer à vontade dos outros, executar nossos deveres, servir nosso país, nossa família, a empresa para a qual trabalhamos, um partido político, o Estado ou mesmo uma ideia, para servir qualquer um exceto a nós mesmos. Para diferentes graus, todos há um senso de dever, responsabilidade, necessidade e culpa. Todo mundo está pronto para servir a um grupo ou organização de alguma forma ou de outra, seja família, um clube, escola, empresa, partido político, Estado e assim por diante. Todas essas estruturas surgem e desenvolvem-se quando um grupo separado de pessoas começa a pensar e agir da mesma forma. Então, eles são unidos uns pelos outros, e a estrutura cresce, ganhando força, ganhando membros a seguir as regras e, eventualmente, acumulando potencial para obter controle sobre grandes grupos da sociedade. No nível material, a estrutura consiste em um grande grupo de pessoas unidas por objetivos comuns e objetivos materiais, tais como edifícios, móveis, equipamentos, máquinas, tecnologia e assim por diante. Em um nível energético, entanto, a estrutura aparece quando um grupo de pessoas pensam da mesma forma. Como um resultado, os parâmetros de seus pensamentos de energia são idênticos. Suas energias de pensamento se unem em uma única corrente, e quando isso acontece, unem-se no meio de um oceano inteiro de energia, uma informação de energia separada e independente, estrutura criada e é referida como pêndulo de energia. Eventualmente, essa estrutura começa a viver sua própria vida e subjugar as suas leis à própria pessoa que criou isso. A estrutura é a que se refere como pêndulo, porque as pessoas que aderem a ele alimentam-no com sua própria energia, a mais poderosa, que oscila. Cada pêndulo tem sua própria característica e frequência. Essencialmente, qualquer estrutura organizada e homogênea formada por organismos vivos pode ser um pêndulo. Todo organismo vivo representa uma única unidade de energia e também pode ser considerado um pêndulo elementar. Quando um grupo de pêndulos individuais começa a balançar em uníssono, é criado um pêndulo de grupo que paira sobre seus seguidores como uma superestrutura. O grupo pendular existe como uma entidade independente e estabelece regras para os seguidores seguirem. Em parte para manifestá-los, em parte para mantê-los juntos, mas também para atrair novos seguidores. Esse tipo de entidade, independente do sentido que se desenvolve, de acordo com suas próprias leis. Seus adeptos desconhecem o fato de estarem agindo de acordo com as leis do pêndulo e não da vontade deles.
Mesmo as pessoas que representam pêndulos individuais nem sempre estão cientes de suas verdadeiras motivações, sendo chamados de vampiros energéticos. Qualquer pêndulo é, por natureza, inerentemente destrutivo, porque consome a energia de seus adeptos e estabelece poder sobre eles. A qualidade destrutiva do pêndulo é claramente demonstrada pelo fato de não atribuir significado ao destino de cada indivíduo aderente. O objetivo do pêndulo é apenas obter a energia dos seus adeptos, seja para seu benefício pessoal ou não. Quando uma pessoa fica sob a influência de um sistema, ela é forçada a construir sua vida de acordo com as leis, caso contrário, o sistema irá mastigá-los e cuspi-los. Uma vez sob a influência de um pêndulo destrutivo, você pode facilmente acabar arruinando toda a sua vida e, como regra, é difícil de se libertar sem sofrer perdas. Um pêndulo se esforça para atrair o maior número de seguidores possíveis para obter o máximo de energia possível. Um pêndulo faz a contradição entre seu grupo de adeptos e todos os outros grupos. Somos bons e ruins, somos melhores do que somos, etc. Um pêndulo age agressivamente contra qualquer um que se recuse a segui-lo, tentando conquistá-lo, neutralizar sua posição ou se livrar dele. Um pêndulo se esconde atrás de máscaras e ideias grandiosas. Ele joga com os sentimentos das pessoas para justificar as ações e atrair tantos adeptos quanto possível. Essencialmente, o pêndulo é uma egrégora, e ainda assim o conceito de egrégora não reflete completamente toda a gama de interações possíveis entre um indivíduo e uma estrutura de informação baseada na energia. Pêndulos desempenham um papel muito maior na vida das pessoas do que se pode pensar. O exemplo a seguir ilustra como um pêndulo consome a energia de seus aderentes. Imagine um estádio lotado em um intenso jogo de futebol. As paixões estão altas e os fãs estão cheios de emoção. Um jogador comete um erro imperdoável que resulta em sua equipe perdendo o jogo. Os torcedores, no meio da multidão, concentram a tempestade de raiva no jogador culpado, prontos para rasgá-lo em pedaços. Imagine o que uma enorme massa de energia negativa está focada no infeliz jogador. Você pensaria que tal ataque de emoção negativa, o jogador morreria no local, mas ele permanece vivo e bem, e não foi por pouco esmagado por sentimentos de culpa. Isso ocorre porque a energia negativa direcionada ao jogador é absorvida pelo pêndulo. Se esse não fosse o caso, qualquer indivíduo que tornasse objeto de ódio de uma multidão poderia perder a vida a qualquer momento, e qualquer ídolo simplesmente flutuaria acima do solo. Quanto mais agressivo é um pêndulo, quanto mais agressivo ele se comporta na batalha pelos devotos, mais destrutivo ele é. Ou seja, quanto mais perigoso ele é para a vida do indivíduo. Pêndulos destrutivos treinaram as pessoas para não escolherem seu próprio destino, porque se os indivíduos mantiverem a independência suficiente para ter liberdade de escolha, será muito mais difícil para o pêndulo atrair tantos seguidores. Nossa mente está tão acostumada com a ideia de que nosso destino é nosso destino na vida, que achamos realmente difícil acreditar que podemos simplesmente escolher um destino que seja mais do nosso agrado. É vantajoso para os pêndulos manterem seus aderentes sob controle, então eles inventam todo tipo de maneira de manipulá-los. O exemplo a seguir, os exemplos mostram como isso é feito. Eu não estou lendo o livro inteiro, tá? Então algumas partes vão ficar um pouco falhas, assim como vocês devem estar percebendo que a tradução está um pouquinho complicada, porque eu estou basicamente lendo em inglês e falando em português, então às vezes dá um probleminha, né? Vamos seguir. O transurfing também poderia se tornar um pêndulo se alguém o transformasse em pseudo-religião, movimento ou escola. Pêndulos diferentes são obviamente destrutivos em graus variados. Eu estou lhe contando tudo isso para descrever o que realmente significa escolher seu destino. Então tenha paciência, caro leitor, nem todas as ideias são fáceis de compreender, mas à medida que avançarmos, uma imagem mais clara surgirá.
A batalha dos pêndulos. A principal característica de um pêndulo destrutivo é seu impulso agressivo de destruir outros pêndulos, a fim de conquistar potenciais aderentes. Com esse propósito, o pêndulo trabalha para virar seus seguidores contra seguidores de outros pêndulos, no sentido de nós somos bons e vocês são maus. As pessoas que se envolvem nesse tipo de argumento acabam perdendo o rumo e se esforçando em direção a objetivos espúrios, que erroneamente consideram próprio. Essa natureza destrutiva do pêndulo, lutar contra seguidores de outros pêndulos, é totalmente fútil, pode destruir vidas, a vida própria e a vida de outras pessoas. A guerra é a manifestação mais extrema da batalha de pêndulos. Cada pêndulo usa vários argumentos para persuadir seus adeptos e pegar as armas em natureza de argumento e é específica da época da história. O argumento mais antigo e primitivo usado foi simplesmente ordenar que os seguidores que tirassem algo das mãos dos outros pela força. Quando a sociedade se tornou mais civilizada, os argumentos tornaram-se ligeiramente mais refinados. Uma nação se declara suprema, progressiva e mais desenvolvida, com todos os outros menos desenvolvidos e de alguma forma defeituosos. O objetivo grandioso é levar as nações subdesenvolvidas a um nível mais alto, usando a força a se resistirem. Cordas de marionetes. Pêndulos são muito bons em coagir seus adeptos e a desistir da energia voluntariamente. Um pêndulo grande e poderoso, por exemplo, pode forçar seus adeptos a agir de acordo com um determinado conjunto de regras. Pêndulos mais fracos seguem as coisas de maneira um pouco diferente. Quando o indivíduo não tem o poder de forçar o outro a fazer algo, ele se volta para outros métodos como argumentação razoável, persuasão e promessas. Esses são métodos mais débeis, exclusivos de uma sociedade humana que se divorciou das forças da natureza. Às vezes os pêndulos também usam essas técnicas, mas também têm uma arma muito mais poderosa à sua disposição. Os pêndulos são seres de energia e funcionam de acordo, portanto, com as leis imutáveis do universo. O indivíduo dá sua energia ao pêndulo quando sua energia de pensamento está irradiando na mesma frequência de ressonância. Uma pessoa não precisa estar conscientemente enviando pensamentos para beneficiar o pêndulo. Como você sabe, a maior parte do pensamento e da ação humana tem origem no reino do inconsciente. Os pêndulos fazem uso desse recurso na psique humana. Eles conseguem obter energia não apenas de seus adeptos, mas também de seus oponentes ardentes. Você provavelmente já adivinhou como. Imagine um grupo de senhoras idosas sentadas num banco criticando o governo. Obviamente, elas não são adeptas do pêndulo do governo. Elas odeiam isso por vários motivos. No entanto, o que acontece é que as senhoras idosas criticam o governo por ser tão inepto, corrupto, cínico, estúpido, e ao fazê-los, emitem intensa energia de pensamento, a frequência do pêndulo. Não importa para o pêndulo de que lado você o balança. Pode usar tanto energia positiva quanto negativa, desde que essa energia seja ressonante com a sua. A principal tarefa do pêndulo é envolver pessoas de qualquer maneira possível a fim de ocupar seus pensamentos. Uma das formas favoritas dos pêndulos de obter acesso à sua energia é desequilibrá-lo. Uma vez que você tenha perdido a noção do seu próprio equilíbrio, você começa a balançar na mesma frequência do pêndulo, permitindo que ele balance mais fortemente. Digamos, por exemplo, que os preços subiram. Você reage negativamente, fica ressentido, reclama e troca informações com seus amigos. Essa é uma resposta natural e adequada, mas é exatamente o que o pêndulo está esperando. Você irradia energia negativa para o mundo na frequência do pêndulo. Recebe a energia, oscila mais e a situação é agravada. A corda mais forte que um pêndulo pode puxar é o medo, a mais antiga e poderosa das emoções humanas. Não importa exatamente do que você tem medo, se o medo estiver associado a qualquer aspecto do pêndulo, ele receberá sua energia. Ansiedade e preocupação são emoções mais fracas, mas ainda são cordas de fantoche relativamente eficazes. Esses sentimentos são excelentes para sintonizar a energia do pensamento com a frequência do pêndulo. Se você está procurando algo, preocupado com algo, acha difícil se concentrar em outra coisa.
O sentimento de culpa é também um dos mais extensos canais através dos quais o pêndulo pode bombear sua energia. A culpa nos é imposta desde a infância, é um método conveniente de manipulação. Se você é culpado, você deve fazer o que eu digo. É difícil viver com a culpa e assim as pessoas tentam se livrar dela, seja através de punição ou corrigindo o mal que fizeram. Ambos implicam em submissão, obediência e um certo padrão de pensamento. Você consegue o que não quer. Como ilustrado acima, o pêndulo pode ser alimentado tanto por seus apoiadores quanto pelos oponentes. A perda de energia em nome de um aderente é apenas metade da história. Se um pêndulo é suficientemente destrutivo, pode prejudicar o bem-estar futuro das outras pessoas. Todo mundo é confrontado com informações negativas ou um evento desafiador em algum momento ou outro. Má notícias e eventos infelizes são provocados por parte do pêndulo. As pessoas obviamente não querem ter essa negatividade em sua vida, mas em geral elas sempre respondem de duas maneiras. Se a informação que recebem não é muito dolorosa, elas a deixam ir e ela é rapidamente esquecida. Se a informação provocante é irritante ou assustadora, isso é, toca um acorde na alma de uma pessoa, então sua energia mental é capturada no laço do pêndulo e a pessoa está sintonizada com a frequência da ressonância. Os eventos então se desdobram de maneira bastante previsível. A pessoa fica zangada, preocupada, com medo, expressa sua perturbação de forma agitada e em geral irradia ativamente energia na frequência do pêndulo destrutivo. Nem toda a energia negativa é colhida pelo pêndulo. Parte dela se irradia para setores no espaço alternativo que correspondem à qualidade da energia de pensamento da pessoa, o que facilita uma mudança para uma linha de vida em que a pessoa preferiria evitar e é encontrado em excesso. Se você se lembra quando a energia de pensamento de uma pessoa está sintonizada com certa frequência, ela muda para uma linha de vida correspondente. Um pêndulo enlaça a energia de pensamento de uma pessoa, segurando-a na certa frequência. Isso é o que é tão destrutivo sobre o papel de um pêndulo. Por exemplo, geralmente deixamos passar informações sobre acidentes e desastres. Se não somos diretamente afetados, por que nos perturbarmos desnecessariamente? Como regra geral, quando você só ouve a notícia um desastre está ocorrendo em algum lugar do mundo, mas você está em uma linha de vida onde você desempenha o papel de testemunha ao invés de vítima. A linha em que você é a vítima está em algum lugar mais distante. Por outro lado, se você se permitir levar informações sobre desastres e infortúnios e discuti-las com amigos, é bem provável que em breve você mude para uma linha de vida onde pode acabar assumindo o papel de vítima. Fazendo uma parte aqui, em outras palavras, ele está dizendo que a gente recebe do universo aquilo que a gente pensa e emite para o universo, né? Vamos continuar. Quanto mais forte seu desejo de evitar algo, mais provável que você o encontre. Lutar ativamente contra o que você não quer em sua vida é fazer todos os esforços para garantir que isso esteja presente em sua vida. Você não precisa tomar nenhuma ação específica para mudar as linhas de vida indesejáveis. Basta pensar pensamentos negativos e fertilizá-los com emoção. Quando você não quer que haja um mau tempo, você pensa em quanto você não gosta da chuva. Vizinhos barulhentos te deprimem e você acaba discutindo com eles o tempo todo ou silenciosamente odiando-os. Você tem medo de algo e o fato lhe preocupa muito, ou você já teve o suficiente de seu trabalho atual e saboreia antipatia por ele? Em toda parte você é perseguido exatamente pela mesma coisa que você não quer, que você teme, odeia ou despreza. Pode haver outras coisas que você também gostaria de evitar, mas como você não está investindo nenhuma emoção negativa nelas, elas não aparecem em sua vida. Uma vez que você deixa a coisa que você não quer em sua vida, associe sentimentos de hostilidade a ela, entregue-se a esse sentimento e ela instantaneamente se transformar em uma realidade física dentro de sua camada de vida. A única maneira de eliminar coisas que você não quer na sua vida é se libertar da influência do pêndulo que tomou a energia de pensamento e, a partir de então,
evitar respondendo sua provocação sendo puxado para o outro jogo. Você pode se libertar da influência de um pêndulo de duas maneiras, derrotando-o ou parando seu domínio. Vamos ver mais adiante como isso funciona. Gente, eu vou dividir esse capítulo 2 em duas aulas, tá? Porque ele é bastante extenso, ainda falta bastante coisa para falar sobre pêndulo e vai ficar muita coisa para a gente discutir e chegar a algum contexto, né? Então, vamos começar do começo. O que é o bendito do pêndulo, né? Para quem já estuda física quântica, para quem já estuda metafísica, o pêndulo também é chamado de egrégora. Né? Então, o que é essa egrégora e esse pêndulo? São um conjunto de pensamentos, atitudes e interesses que pode ocorrer numa pessoa, por isso que ele fala do pêndulo individual, e que vai nortear essas pessoas. Ou um conjunto de possibilidades, interesses e coletivos. E quando eu penso em pêndulo, me vem muito em mente o filme Matrix. Claro que lá no filme Matrix tem toda uma romantização, né? Que a gente seria escravo dos alienígenas e tudo mais. Não vejo desta forma. Mas eu vejo muito o pêndulo como a nossa própria Matrix. Como se nós fôssemos os programadores dessa Matrix onde a gente vive. Então, eu tenho a minha Matrix pessoal, que nada mais é do que o meu conjunto de crenças, ao qual eu fui exposta desde o momento que eu nasci nesse mundão. E aí, nessa exposição a essas crenças, eu fui criando todo um conjunto de crenças limitantes e crenças positivas, que eles estão internos dentro do meu subconsciente. E a partir dessas crenças, eu crio uma lente para enxergar o mundo, né? Para enxergar a realidade. E esse é o meu pêndulo pessoal, meu pêndulo individual. Quando o meu pêndulo individual ele é consoante com alguns outros pêndulos, quando eu encontro pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, o mesmo tipo de crença que eu, que manifestam da mesma forma que eu acabo criando pêndulos coletivos, né? Que podem ser os adeptos de uma religião ou de um determinado grupo de uma religião, pode ser os adeptos de um partido político ou de uma linha de pensamento político, pode ser... A gente viu pêndulos gigantes acontecendo aqui no nosso país, na época das eleições, né? O Brasil praticamente se dividiu em dois pêndulos gigantescos, né? Que era a favor do Bolsonaro contra o Bolsonaro, a favor do Lula contra o Lula. E isso são pêndulos, são conjuntos de ideias, de crenças, de situações que vão para o mesmo lado e que unem pessoas em torno dessas ideias. E a gente sabe como é que isso funciona, né? Ali, dando o exemplo ainda da política aqui no Brasil, na época das eleições, todo mundo viu o quanto de energia, o quanto o país estava inflamado para os dois lados, o quanto de raiva se exerceu durante aquele período e ainda tem consequências, ainda tem muita raiva, muita mágoa, muita raiva dentro desse processo. E esse é só um exemplo de pêndulos. A gente, não estando consciente do que é a Matrix, do que é, né, o sistema de pêndulos, do que é o espaço das variáveis, a gente inevitavelmente vai sair de um pêndulo para o outro e a gente vai ter, às vezes, inúmeros pêndulos que a gente está relacionado. Né? Vou ter lá a política, a religião, a questão do comportamento, até o tipo de música que eu gosto, o tipo de show que eu assisto, o tipo de comida que, né? Se eu sou vegetariano, se eu sou vegano, se eu sou carnívoro, se eu sou adepto do esporte ou não. E aqui o Vadim Zeland ele fala que o objetivo geral dos pêndulos ele é energético. Os pêndulos nada mais são do que instrumentos criados pela energia de um grupo ou de pessoas pensando na mesma maneira. Um pêndulo é uma estrutura de informação baseada na energia. E ele mantém a energia de pensamento do aderente, daquela pessoa que pensa da forma do pêndulo,
na própria frequência vibracional, ou seja, os componentes de um pêndulo é que dão energia para o pêndulo. E como isso acontece? Pensamentos automáticos, crenças limitantes, padrões de pensamento disfuncional, pensamento automático. Né? Uma batalha pelos adeptos acontece entre os pêndulos. Então, um pêndulo está sempre tentando tirar do outro. Por isso que tem toda essa questão do nós somos bons, nós somos ruins, vocês prestam, a gente presta, vocês não prestam. E o pêndulo ele joga com a emoção humana e ele captura o indivíduo para si para gerar energia, para o próprio pêndulo continuar existindo. Né? E aí o Vadim Zeland ele fala assim que tudo isso acontece a nível de pensamento e que não interessa se o nosso pensamento ele é positivo ou ele é negativo, de toda forma, se você não estiver consciente disso, você vai estar alimentando o pêndulo. Né? Então vamos pensar junto nessa questão da lei da atração, né? Que você tem que criar uma egrégora positiva, você tem que ser positivo, você tem que pensar positivo, você tem que vibrar na gratidão e no amor. E o Vadim Zeland está dizendo aqui pra gente, não interessa se é positiva a ação, você está gerando energia de acordo com aquilo que vai movimentar o pêndulo. E aí ele fala que só existe uma forma da gente lidar com isso, que é parar o pêndulo ou derrubar o pêndulo. Lutar contra. Lutar contra não é a palavra. Não ir de acordo com o pêndulo. Né? Então, o que acontece? Quando a gente está dentro do sistema do pêndulo, quando a gente tá na mesma vibração, na mesma sintonia que o pêndulo que a gente vive, seja ele qual for, ele joga com a emoção humana e tudo aquilo que você não quer, tudo aquilo que você bota o seu foco, e essa é a principal observação desse capítulo, aonde você bota o seu foco, você vai ter daquilo. Seja você querendo algo ou você não querendo algo. Então, se eu boto o meu foco na falha, na falta e no problema, eu vou ter falha, falta e problema. Se eu boto o meu foco na solução, eu vou ter solução. Mas, se eu tiver exatamente dentro da vibração do pêndulo, eu vou estar sendo exatamente como é na Matrix. Eu vou ter, vamos imaginar assim, ó, eu quero manifestar 5 mil reais. E aí eu tô dentro da vibração do pêndulo, né? A minha crença limitante, a minha crença padrão, os paradigmas, o grupo do qual eu faço parte diz que ser rico é legal, que tu consegue ter dinheiro, ter uma vida bem boa, e tu pode ter um carrão, e tu pode ter a viagem dos teus sonhos, que tá tudo certo. E aí eu vibro nessa vibração e eu conquisto o carrão, a viagem, mas ainda assim eu estou alimentando a energia do pêndulo. E enquanto eu estiver alimentando a energia do pêndulo, eu sou uma marionete dentro do próprio pêndulo. E eu não sou eu quem estou escolhendo a minha realidade. É o pêndulo que está me colocando em situações que me satisfaçam dentro daquilo que eu estou buscando, porque a minha energia nesse caso foi positiva, mas ainda assim eu estou alimentando o pêndulo. E aí, se você pensar no filme Matrix, é exatamente isso. No filme Matrix nem todo mundo sofre, tem gente que tem uma baita de uma vida, mas ele não é livre. Ele está trabalhando para gerar energia para o pêndulo. E é exatamente o que o Vadim Zeland nos fala nesse capítulo. Independente de você conseguir manifestar alguma coisa, a única saída de você se libertar do pêndulo e poder você ter o poder de escolha da sua própria realidade é você despertar. É você se dar conta que você está de frente para um pêndulo e que você tem que se opor a esse pêndulo. E isso nós vamos falar na próxima aula, tá? Porque aí começa toda uma questão de como a gente faz isso, de como a gente chega nesse momento de entender o que é um pêndulo e de não querer estar no pêndulo e poder ser realmente o dono da sua própria realidade. Hoje eu quero deixar para vocês o entendimento principal de que se a gente não estiver desperto, a gente vai estar
em muitos, em inúmeros pêndulos, né? Porque a nossa vida ela é feita em sociedade e a gente tende a se unir com aqueles que são próximos, que pensam próximos da gente. E isso nada mais é do que um pêndulo. E quando você se dá conta disso, você começa a pensar o quanto aquela sua atitude, que parece que é você que está escolhendo, ela realmente é sua, e quanto você está fazendo isso por simples atitude automática dentro da mentira que é o pêndulo. O pêndulo, ele não, mesmo trazendo coisas boas, mesmo conseguindo manifestar dinheiro, por exemplo, dentro de um pêndulo, ainda assim ele é destrutivo. Porque ele está usando a minha energia para se alimentar. Enquanto eu poderia estar usando a minha energia para alimentar a minha vida, a minha escolha, a minha realidade. Então, para pensar nisso, quarta que vem eu vou trazer a segunda parte desse capítulo 2, porque realmente tem bastante coisa para falar. O vídeo já está com mais de 30 minutos, então fica muito extenso. Eu sugiro que você ouça novamente esse áudio, esse material que foi lido até agora, mais de uma vez se precisar, né, para poder entender com clareza. Peço desculpa pelas falhas na tradução e na leitura, porque às vezes engasga um pouquinho, né? Mas esse material ele é um material que começa a trazer uma nova compreensão. Aqui nós não estamos falando apenas de como criar, como co-criar, como trazer dinheiro para essa vida, como trazer amor, como trazer saúde. Nós estamos falando em escolher uma nova realidade. E aqui no próprio contexto, na segunda parte da aula, vocês vão entender que ele fala muito do que é de fato escolher. O que de fato é eu escolher. Como eu faço essas escolhas, como eu derroto um pêndulo, se é possível derrotar um pêndulo, né? E o que isso vai fazer na minha vida dentro do Reality Transurfing. Desculpa, gente, é muita, né, muito falar muito. A gente fica sem com a garganta seca. Por hoje é isso, meus amores. Desculpa. Se você gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, compartilhar os vídeos. Não esquece de clicar ali na sinetinha para receber as atualizações. Quarta-feira tem mais aula de Transurfing. Toda segunda, toda quarta e toda sexta tem vídeo novo aqui no canal. Toda terça e toda quinta tem vídeo novo lá no Instagram, no IGTV. Vídeos diferentes do que tem aqui. Tem a página do Facebook também, Vibre com o Universo. Entra lá nós temos dois grupos, que é o Vibre com o Universo e o Transurfing Brasil, Reality Transurfing Brasil, que tem material sempre novo e exclusivo. Reality Transurfing é uma ideia que está chegando aqui no Brasil agora. Tem muito pouca gente que fala sobre Reality Transurfing, mas é um assunto que eu acho bem interessante, vale a pena entender, porque ele traz uma dinâmica de entendimento da metafísica muito legal, que pode ser exatamente aquilo que está faltando para você conseguir aplicar a metafísica no seu dia a dia. Nós somos seres quânticos, buscadores quânticos. Então vamos nos manter nessa busca e até o próximo vídeo.